Bom dia a todos os presentes na primeira de uma das séries de lives da pré-conferência. A partir desse instante, daremos início à pré-conferência de assistência social realizada pelo Conselho Municipal de Assistência Social e pela Secretaria de Assistência Social e Habitação da Prefeitura Municipal de Fonte Nova. Agradecemos a presença de todos os participantes de várias áreas que se inscreveram para prestigiar o nosso evento. As pré-conferências são momentos que antecedem a Conferência Municipal de Assistência Social e tem como objetivo preparar os conselheiros, os delegados da conferência e a população para a elaboração de propostas que serão debatidas e aprovadas na conferência. Este ano, devido aos protocolos sanitários, as pré-conferências se realizarão de maneira remota, proporcionando a participação de pessoas de diversos setores que contribuírem conosco na construção da política de assistência social. Pedimos a todos que vai ser liberada a lista de presença, ela vai estar no chat para todos preencherem. E agora temos a honra de convidar para ministrar a primeira palestra da pré-conferência municipal de assistência social, intitulada A Proteção Social Não Contributiva e Princípio de Equidade como Paradigma para a Gestão dos Direitos Socioassistenciais no Enfrentamento das Desigualdades, a vice-prefeita de Fonte Nova e a secretária municipal de Recursos Humanos, Valéria Cristina Alvarenga dos Santos. Bom dia a todos, aqueles que nos assistem. Realmente é um prazer estar aqui. Eu gostaria de agradecer à secretária de Assistência Social e Habitação, a Juliana, pelo convite. Confesso que no primeiro momento fiquei um tanto quanto insegura talvez por este mundo moderno, dessas reuniões tão remotas, né, e a gente fica aí percebendo como que passamos por um processo bem grande de evolução. A pandemia veio nos trazer algumas aventuras e desafios, e é isso mesmo que está acontecendo. Bom, a responsabilidade é muito grande, né? Quando a Juliana me convida para estar passando algumas informações, não digo nem que seja uma palestra em si, mas digo que seja algumas informações do conhecimento, né, ao longo dos anos, da questão desse tema da proteção social não contributiva e também o princípio da equidade. Na verdade, são dois assuntos totalmente relacionados à assistência social, não resta dúvida, né? Falar da questão da proteção social não contributiva no campo da assistência social seria muito rápido e muitas vezes muito objetivo, né? Que nós poderíamos dizer apenas que a não contributiva, ninguém precisa contribuir, todos têm direito, que é um direito universal, assim como a questão do SUS, né? Que todos têm direito ao atendimento à saúde e à vida. Mas eu acho que para que a gente entenda um pouco essa questão da proteção social não contributiva, é interessante, no estudo que eu fiz, numa forma de trazer uma mensagem mais objetiva para aqueles que nos ouvem, e volto a dizer, é um tema muito teórico e, às vezes, muito difícil da pessoa entender, a pessoa que está, assim, inserida no dia a dia da política de assistência social. Então, achei que seria, por bem, a gente fazer uma reflexão e uma retrospectiva desta caminhada da assistência social, até chegar a esse conceito da proteção social não contributiva. Então, pode passar.
Nós, nesse primeiro momento, eu tento trazer para vocês um paradigma entre a gestão dos direitos socioassistenciais, para que vocês possam ter uma noção do que foi realmente do início. Na verdade, quando a gente fala dos direitos, da gestão dos direitos socioassistenciais, e está entrelaçado entre as desigualdades e o enfrentamento da desigualdade. Essa gestão dos direitos socioassistenciais, a gente não consegue, né, falar dessa questão sem que a gente possa separar a questão privada do público. Seria essa gestão dos direitos. A gestão, ela vem ligada à política de assistência social, separadamente das práticas das privadas, que a gente sabe que muitas vezes, né, há muitos anos atrás, a assistência social ela era focada muito na questão da paixão, na benevolência do ser humano. Não existia, na verdade, uma ação pública que desse um segmento dentro de o que é realmente uma política de assistência social. É óbvio que essa prática da privada, ela traz um fortalecimento na pública, porque todas elas têm um papel importante dentro do seu contexto. As práticas privadas, elas, não tenha dúvida que elas são voltadas para um grupo de pessoas de acordo com o estatuto de cada uma, em que cada uma se preserva, né? A cada entidade privada, ela traz dentro dos seus estatutos, ela delimita o tipo de pessoas em que ela vai ser atendida, podemos dizer assim. Enquanto que a pública, ela traz a proteção à vida, ela traz uma política, ela traz o benefício do ser humano como um todo, né? E dentro desse contexto, entre as políticas privadas e a pública, eu pude dividir para vocês em 3 situações. Mas antes que eu entre nessas 3 situações, eu gostaria muito de dizer que esse enfrentamento das desigualdades, que elas estão ligadas a esse paradigma dessa história da assistência social, tudo nasce com a nossa Constituição da República de 88, quando os legisladores entenderam que precisava olhar a assistência social como um sistema público e universal, dar a essas pessoas um acolhimento universal para que elas pudessem realmente, de fato, serem olhadas como indivíduo, ator desse sistema que precisaria de proteção. Então, a assistência social, ela foi acobertada, ela foi amparada pela nossa Constituição de 88, quando ela define ali, né, a universalização do acolhimento da proteção social. Pode passar. Isso é uma questão de uma reflexão crítica sobre as políticas da assistência social, que eu vou entrar agora, que eu achei que por bem separar em 3 módulos, né? Nesse contexto, nós podemos dividir essas conquistas, porque a assistência social, ao longo dos anos, ela vem de várias conquistas. A gente sabe que essas conquistas, elas não são da noite para o dia. Inúmeras caminhadas foram feitas. Houve períodos que eu tentei dividir para vocês aqui em 3 períodos que foram, assim, crucial para essa mudança, para que pudéssemos chegar hoje, né, nessa questão da proteção social não contributiva e o princípio da equidade. Então, no primeiro momento... Pode passar. No primeiro momento... Acho que está tendo falha aí, Ju? No primeiro momento, a gente pode afirmar a existência de um campo de proteção social não contributiva no Brasil como área de gestão pública. O que significa esse campo social não contributiva como área de gestão pública? Significa que, nesse primeiro momento
o gestor, ele tem que ter um olhar voltado realmente em separar o que é privado e o que é público. Ele fortalece as entidades no todo, enquanto privada, mas, ao mesmo tempo, ele busca ali, né, a responsabilidade de trazer para dentro da política de assistência social esse contexto como gestão pública. O gestor, ele deixa esse aspecto, nesse primeiro momento, de criar a questão da benevolência, de cuidar apenas daquela classe de pessoas destinada, o que está sempre na privada, e não podemos dizer que a política da privada, quando ela nasceu, ela tem hoje um papel muito importante. Ela decide ações e que muitas vezes o governo não consegue fazer, né? As entidades privadas, elas trazem como parceiro para dentro de uma gestão pública uma forma de trabalho, uma forma de atendimento, mesmo que daquela demanda delimitada dentro do seu estatuto. Mas ela traz, sim, essas questões voltadas para o atendimento. E é nessa prática desse primeiro momento que eu insiro o nascimento da LOAS, da Lei de Assistência Social. Porque se nós tivermos como paradigma histórico entre a Constituição de 88 e a LOAS, que veio em 92, em 93, ou seja, 5 anos depois, nasce a Lei Orgânica de Assistência Social. Então, nasce na Constituição como uma forma que o legislador entende que a assistência social, ela precisa sair do campo dessa benevolência e partir para um campo de uma política pública. 5 anos depois, tivemos aí o advento da Lei de Assistência Social, que a lei hoje que regulamenta e que norteia as ações no campo da assistência social. Então, esse nascimento da LOAS, ele tira o gestor... Pode passar, é porque não tá, eu estou falando e não está acompanhando aí. Quando ele delimita o campo, que eu volto a dizer, que eu me adiantei um pouco, né? Ele delimita esse campo social construído no passado por paixão, compaixão, altruísmos, práticas religiosas, isso veio do início. Então, eu volto a dizer, veio a Constituição e traz assistência social para o campo de uma política pública. Pode passar. O que é preciso para construir essas novas relações, né? Tudo isso que eu tenho falado com você. O gestor, no primeiro momento, ele sai daquela prática, ele se desloca da preocupação no processo de ajudar as entidades e ele passa por um campo que se responsabiliza para criar soluções de fato voltadas aos interesses de toda a parte social. Pode passar. O campo público, este é o campo público, versus a área privada, podem trabalhar separadas? Não, estão sempre juntas. Mas sempre o campo público voltado às políticas de assistência social e as áreas privadas voltadas, eu volto a dizer, ao atendimento daquela demanda onde se limita o seu próprio estatuto. Pode passar. Falei já do marco da Constituição de 88, conquistas históricas, né, no campo da assistência social, que é a Constituição, ao mesmo tempo, pode passar, ao mesmo tempo o nascimento da Lei Orgânica, e essas partes que eu falei para você, que eu dividiria, que eu me antecipei, né, eu estou aprendendo a prática ainda das reuniões remotas, né, das conferências, isso tudo é uma experiência nova para mim. Então, são divididas em 3 partes, como eu falei para vocês. A responsabilidade do órgão público como mudanças. O setor público, ele tem que se responsabilizar nessa mudança, no processo de ajudar as entidades, mas ele se responsabiliza na criação e na solução de respostas necessárias. Não basta apenas ajudar nesse primeiro momento, ele precisa criar respostas para que aquilo possa caminhar, né? Pode passar.
E dentro desse contexto do gestor, que é sua mudança, o gestor público, ele busca o valor, né? Agora, no exercício racional, ele sai daquele campo de que eu não posso mais só ter uma visão delimitada, eu preciso ter uma visão no exercício da gestão, fundada em princípios e valores como a cidadania. Eu trabalho junto com o privado, mas a minha visão, enquanto gestor, é buscar, não resta dúvida, os valores sociais como a cidadania. Você vê que neste primeiro momento, nós já estamos saindo daquele contexto, daquela reflexão do passado, naqueles sentimentos de caridade, de benevolência. Pode passar, Ju. Nasce a LOAS, que vem dentro desse contexto, né, a Lei Orgânica de Assistência Social, dentro desse primeiro contexto aí, dessa nossa pequena divisão histórica. Pode passar. Que ela é necessária a cada ente federativo, não resta dúvida. Ela é universal, mas cada ente adequa dentro da sua realidade. É aquilo que eu falei, o gestor sai do campo reativo para o campo proativo. Ele não tem mais espaço, ele vai muito além de fazer meras visitas, ele precisa de além do atendimento, né? Não só atende ocorrências, como ele tem que prever e reduzir as desproteções sociais, né? Então, nesse contexto, ele já não é mais aquele gestor que ele vai apenas delimitar as ocorrências dos acontecimentos na área social. Ele precisa ter uma visão proativa. Além dele ir às ocorrências, ele precisa saber qual a solução, o que posso fazer no campo da assistência social como a promoção da vida. Ele não pode mais apontar a capacidade de atendimento, ele deve mostrar resultados. O gestor, ele não tem mais que mostrar quantos que eu atendi, mas sim o que eu resolvi, que é muito mais, como é que eu posso dizer, é muito mais, tem um peso muito maior. As ocorrências, de fato, elas são necessárias. É preciso que o gestor e toda a sua equipe conheça a realidade no campo social para que realmente ele possa, de fato, dentro da sua visão pública, mostrar os resultados a que ele veio, né, dentro da política de assistência social. Dentro dessa divisão, podemos citar mais 3 partes também. Pode passar, Ju. Nesse momento, ele rompe com os moldes unilaterais, que seria a terceira parte. Então, ele sai da proteção das entidades privadas, depois ele vai pelo campo da assistência social, onde que ele não pode ter mais aquela importância apenas de fazer ocorrência, ele precisa ser proativo, ele precisa agora ter uma visão muito mais importante do que fazer ocorrência, é buscar o resultado das ações daquelas ocorrências, e nessa terceira parte, ele rompe com os moldes unilaterais e autoritários de gestão, que no passado era definido muitas vezes por gestor executivo e que fazia da assistência social apenas um caminho de uma área política e de benevolência. Já não há mais espaço no campo da assistência social, quando a gente fala da proteção social não contributiva, desse aspecto de olhar a assistência social com um mero olhar de que faz parte de um governo, muito pelo contrário. Ela tem um peso fundamental, porque ela se trata de vidas, né? A gente costuma dizer que a assistência social, ela, quando é voltada para as pessoas, muitas vezes ela não tem uma visão imediata de uma população, mas não sabe o tanto que por detrás dos bastidores toda uma equipe trabalha na promoção da vida. E então é nessa terceira parte desta mudança toda, dessa reflexão do passado, é que a gente percebe que foram criados conselhos paritários. E os conselhos paritários, eles vêm realmente para poder trazer ações e, no mundo de debate,
o que é do público e o que é o privado, entre a sociedade civil e o governo, e os dois têm que ter o mesmo peso e a mesma medida. As ações tiradas dentro do conselho, os paritários, ela tem que ser vista pelo gestor público, pelos governantes, como ações que vão realmente e, de fato, atender aquela demanda. Porque quando todo se discute em prol de uma política criada pelo diálogo, pela questão paritária, as ideias surgem e as ações. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Essas pré-conferências, que são através dela que ações vão ser tiradas pelo Conselho Municipal de Assistência Social, órgão importantíssimo no município, um conselho atuante, um conselho participativo. Isso traz para o gestor o peso de uma atividade que não pode ser só dele. Porque tratar de pessoas não pode ser ligado a uma pessoa só. Tratar de pessoas, de promoção da vida, tem que ter a participação de todos os segmentos da sociedade. Olha aí, então, a importância daquilo que eu falei, das entidades privadas, onde que cada uma, dentro da sua delimitação do seu estatuto, ela vem e traz para dentro do conselho um campo de debate, um campo de ações que visam trazer melhoria na qualidade das pessoas, melhoria na qualidade, principalmente no atendimento na área social. Pode passar. A assistência social não é mais o campo de imagem política, mas ela é a área agora de gestão pública. Nós largamos aquele campo de imagem, aquele campo em que o gestor era um mero agente político, aquele campo em que a assistência social ela era um campo da política, um campo podemos dizer assim, um campo em que se usava muitas vezes da fragilidade da pessoa para se angariar de uns benefícios próprios no futuro. Então, ela não é mais esse campo da política, agora ela é uma área de gestão. Ela tem definido dentro das suas propostas, o gestor, ele tem que ter um coração voltado pelo social, porque é da pessoa, né? Mas ele precisa, antes de tudo, entender qual é o papel, o que eu estou fazendo aqui, o que eu quero a partir de agora, como uma gestão pública. Eu quero que a assistência social ela seja olhada como uma gestão e não apenas como uma imagem política, que qualquer coisinha que se faça seja importante, não, muito pelo contrário. Volto a dizer, não estamos mais no campo de muitas ocorrências, passamos agora para o campo da resolução daquilo que eu quero das ocorrências. Vou dar um exemplo, que eu gosto muito de dar um exemplo de vida prática. É muito comum, dentro da área de assistência social, você ter um campo, um espaço físico, onde que ali naquele espaço físico de uma cidade, vamos dizer assim, um exemplo de Ponte Nova, uma cidade de 60 mil habitantes, que é uma cidade de um porte médio, de atendimento amplo dentro da assistência social. A gente sabe que temos regiões que elas são mais carentes em algumas atividades. Então, cabe ao gestor não só a visita daquele campo, mas buscar soluções para aquele tipo de pessoas que ali vivem, buscar soluções dentro da própria realidade onde aquela pessoa vive, sabe? Buscar os seus dons, o que tem ali, buscar a questão, vivemos aí um mundo voltado para o mundo das drogas, um mundo voltado para o mundo do desemprego. Então, cabe essa gestão pública buscar, dentro dessas pequenas comunidades, ações voltadas realmente para uma área da gestão pública. Pode passar. Aí, nesse terceiro contexto, nós falamos até agora de pessoas. Agora, nesse último contexto, onde que a gente fala muito da proteção social não contributiva, a gente vem falar, não pode mais falar do indivíduo separadamente. A gente precisa falar agora da protetiva de família dentro das fragilidades e riscos sociais.
Então, olha a evolução da assistência social. Até uns anos atrás, falávamos de pessoa. Até uns anos atrás, tínhamos uma expectativa de cuidar da pessoa do imediatismo. Eu resolvia o problema imediato daquela pessoa, era como se eu estivesse resolvendo. Hoje, não. Hoje eu preciso falar da família como a fragilidade dos riscos sociais. Então, hoje não se pode mais falar da assistência social como indivíduo individualizado. O indivíduo, a gente precisa de falar da família num contexto de uma proteção social. E é isso que veio nos contemplar a Constituição de 88, quando ela insere dentro dela um capítulo voltado realmente à proteção de família dentro das fragilidades dos riscos sociais. Pode passar. Aí nasce a proteção social não contributiva. Vou tomar um golinho d'água, pode, né? Eu falo demais, gente. Às vezes eu quero explicar demais. Vocês vão me controlando aí, porque quero explicar demais e vou falando demais. E, por natureza, quem me conhece sabe que eu falo muito, né? Ainda mais quando a gente é professora, né? Eu sou professora de português muitos anos, aí que a gente fala demais, quer explicar demais. Na verdade, eu vim aqui hoje falar para você sobre a proteção social não contributiva. Então, dá para entender como que eu não poderia entrar nesse contexto, sem que antes eu fizesse esse paradigma, essa reflexão, de toda essa aventura no decorrer dos anos, né? Então, hoje eu caio aqui para vocês na proteção social não contributiva. Ô, Valéria, mas o que é proteção social não contributiva? Né? Então, eu vou tentar explicar da minha maneira que seja fácil, para que os nossos ouvintes possam entender melhor. Porque é um termo muito complexo, é um termo muito técnico. Então, eu vou tentar dizer a vocês, com as minhas palavras, o que vem a ser a proteção social não contributiva. O que é não contributiva? É aquilo que você não contribui, né? Se você não contribui, mas, Valéria, contribui com o quê? Contribui com a Previdência Social, contribui dentro dos seus impostos. A proteção social não contributiva é um direito do cidadão, independente se ele contribui ou não. Ele tem que ser amparado, porque a nossa Constituição deu a ele, ao cidadão, esta proteção. Vou dizer para você um exemplo muito comum que as pessoas acham hoje, que a proteção social não contributiva, nós temos o SUS. O SUS é um direito à saúde. Ele está literalmente alocado dentro da Constituição como uma proteção à vida, à saúde, independente se você seja rico, se você seja pobre, todos nós temos direito ao SUS, a esse sistema único de saúde que vem em proteção a todos os cidadãos, a todos nós, vou dizer brasileiros, porque eu acredito que o SUS seja um sistema, cada um deve ser em seus países, não tenho muito conhecimento, mas nós, enquanto pessoas, somos acolhidos dentro do SUS. Mas então nasceu o SUAS. Quantas vezes nós já escutamos falar do SUAS? O SUS é o Sistema Único de Saúde. O que vem a ser o SUAS? O Sistema Único de Assistência Social. Esta é a proteção, né, social não contributiva da assistência social. Eu preciso ser acolhida em minhas necessidades a qualquer momento de minha vida, desde o momento em que eu precise. Não porque eu não contribuo, então eu não posso ser acolhida. Engano de quem pensa de que o SUAS nasceu apenas para proteger. Ele nasceu para proteger aquelas pessoas mais fragilizadas, que nós vamos falar daqui a pouco sobre o princípio da equidade. Então, o desenvolvimento
é o desenvolvimento humano e social e os direitos de cidadania, que temos como princípios. Vamos lá, pode passar. A integração à Seguridade Social. Acabei de dizer agora. Integração às políticas sociais e econômicas. Mais um. A matricialidade sociofamiliar. Na verdade, quando a gente vem falar, né, da matricialidade sociofamiliar, o que a gente vem dizer? A gente simplesmente vem dizer que a família é a matriz de tudo, ela é o centro de toda, né? Ela é a centralidade e o núcleo social, fundamental para a efetividade de todas as ações dos serviços e políticas da assistência social. Então, você vê integração à Seguridade Social, independente de eu contribuir ou não, eu tenho direito a ser acolhido. Integração às políticas sociais e econômicas. Os gestores têm que olhar com uma visão de que eu preciso ter alocado ali, naquele orçamento também, as proteções e as questões econômicas para o atendimento. A matricialidade, volto a dizer, é a família como núcleo de proteção, né? Ela é fundamental nas ações que visam a política de assistência social. A territorialização, qual é o espaço em que o meu ente federativo, no caso Ponte Nova, ela vai trabalhar. E a proteção proativa. O que é a proteção proativa? A gente tem que entender que o gestor hoje ele tem que ser proativo. E o que vem a ser proativo? Ele tem que ter uma visão de prever aquilo que uma ação que ele vai fazer. Se eu tenho uma realidade onde que eu encontro problemas num determinado grupo de pessoas dentro do meu município, eu preciso ser proativo. Eu preciso buscar, de qualquer forma, uma solução. É ter uma visão além daquilo que está acontecendo na realidade. Então, é esse o campo que nós podemos dizer da proteção social não contributiva. Eu tento explicar e volto a dizer, o não contributivo, todos têm direito de ser amparados em suas ações pelo campo de uma gestão política de assistência social. E é baseado neste campo de proteção que todos têm direito, que é universal, assim como o SUS, nós temos o SUAS. Todos devem procurar a forma de proteção. E o gestor deve, além de olhar aquele que é procurado, ter uma visão voltada ao núcleo familiar, para que deste núcleo familiar possa, de fato, ele ter uma visão proativa das ações em que ele vai amparar e buscar realmente uma política de assistência social. Então, eu acabo de dizer para você, sim, né, essa questão do regime, pode falar, o regime é não contributivo, pode passar, só para eu fechar, né, o regime não contributivo, né, que, na verdade, nós temos aí o regime não contributivo, já falei, vocês não precisam contribuir, o ser humano não precisa contribuir para que ele seja amparado, ele não é contributivo, os gestores têm que, o executivo, assim como a nossa Constituição, dá toda essa proteção. Pode passar. Né? É tudo isso, que pode botar essa interrogação, é que eu me antecipo, né? Eu já falei para vocês que eu me antecipo naquilo que eu vou dizer. Então, é esse o regime não contributivo, né? Ele, na verdade, o regime não contributivo, ele é nada mais, nada menos do que uma proteção social. Ele nasceu como regime contributivo, qual a finalidade dele? A proteção social. Pode passar. E o sistema não contributivo, por sua vez, é o sistema para o qual não se exige do beneficiário uma contribuição. Eu volto a dizer, tem o sistema não contributivo, que eu não tenho que contribuir. Nós temos também o regime contributivo, que é uma modalidade de proteção social. Então, o regime contributivo
modalidade de proteção social, sistema não contributivo, é aquele que você não precisa contribuir. Resumindo tudo isso que eu falei, volto a dizer, o não contributivo é uma proteção. O sistema não contributivo, você não precisa contribuir. Você tem direito de ser amparado. Pode passar. Bom, passando para a nossa segunda etapa, né, do nosso pequeno... Estou ultrapassando o tempo aí, gente? Não? Nós vamos falar do princípio da equidade, né? A gente não poderia falar de uma proteção social não contributiva, do direito universal, do amparado pela Constituição Federal, de todo o amparado pela Lei Orgânica de Assistência Social, se a gente também não tivesse interligada tudo isso ao princípio da equidade. Esse princípio da equidade, ele não é um princípio recente, né? Ao longo dos anos, o princípio da equidade já vinha sendo falado por Sócrates e por Platão, esse princípio da equidade. E eu me lembro que no período da minha faculdade, de todos os princípios na área de direito, era o princípio que eu mais me simpatizava com ele. Porque quando a gente fala de princípios, a gente não pode ter uma ideia de que ele não está ligado à lei. Muito pelo contrário. Os princípios, eles estão todos interligados à nossa legalidade, às questões da lei. Mas o que eu posso dizer para você é que o princípio da equidade, ele vem de uma forma a dizer para o magistrado, quando ele foi criado para que o magistrado, ou desde a época de Sócrates e Platão, eles diziam que o princípio da equidade, ele é como uma régua. A régua é rígida e o princípio da equidade é uma régua flexível. Ou seja, você se flexiona dentro de uma lei, que você não pode ultrapassar a lei, mas aquilo que a lei muitas vezes deixou uma lacuna, onde que o magistrado, ele não consegue, ele sabe que o dano causado foi menor do que a pena, na verdade, que você vai ter. Então, o magistrado, ele usa o princípio da equidade, onde há essa lacuna da lei, onde ele traz na balança o equilíbrio para que ele não seja injusto, que muitas vezes a lei não prevê aquilo. Então, ele traz esse princípio da equidade no equilíbrio, né? Na verdade, no equilíbrio social. Nós falamos também que o princípio da equidade, a gente vê hoje o princípio da equidade na área de saúde, quando a gente, na área de saúde, é determinado que os critérios que a saúde usa também, né, para atender num pronto-socorro, né, que ele cria critérios, primeiro idosos, depois pessoas que estão com uma doença mais séria, se todos estão ali, de repente chegar um acidente que precisa de ser socorrido, o princípio da equidade na área de saúde atende-se primeiro àquele que veio de um acidente. Então, essa equidade é para dar este reequilíbrio na vida das pessoas, né? E temos aí também o princípio da equidade, quando você fala na relação, né, do PROCON, entre a relação de contratos entre o cliente e o comércio, que você não pode ter cláusulas abusivas, né, que vai ferir e fazer o desequilíbrio entre a pessoa, o consumidor e o próprio comerciante. Então, este é o princípio da equidade. Pode passar para mim. Então, dentro da Constituição, tem, né, uma frase muito, muito profunda, que muitas pessoas confundiram essas frases, essa frase com assistencialismo, e não é. A Constituição nos traz uma frase que ela diz: tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na exata medida de suas desigualdades. Valéria, quanta igualdade, quanta desigualdade, não entendi nada. Realmente é muito profundo. Tratar igualmente os iguais.
Eu tenho uma camada de pessoas, eu tenho que tratá-la. Eu não disse para vocês que a assistência social é uma política, é universal? Eu tenho que tratar igual os iguais e desigual os desiguais. Eu tenho que ter um olhar diferenciado para aqueles que estão, muitas vezes, numa situação de hipossuficiência. Eu tenho que dar um tratamento desigual para ele, para que ele possa se tornar equiparados à medida de suas desigualdades. Eu tenho que dar esmola? Não, ninguém está falando isso. Eu tenho que ter um olhar diferenciado para que eu dê a ele a condição dele caminhar, para que ele se torne igual a todos, para que possamos ter um futuro, uma assistência social, todos, né, amparados na mesma classe social, com as nossas igualdades superadas. Então, o gestor, ele tem que ser muito psicólogo, ele tem que ser muito materno, quando ele, de fato, dar este olhar diferenciado para aquelas pessoas que estão em situação de hipossuficiência, para que elas realmente, de fato, possam estar aí dentro de um espaço de igual para igual. Bom, é isso que eu tentei trazer para vocês, dentro de uma forma aí, nas pré-conferências, né, que vocês possam tirar proveito, qualquer coisa eu estou à disposição, né, e nunca esquecer desta política de assistência social, a política pública, e trazer para dentro do contexto o fortalecimento do núcleo familiar. Muito obrigada, um bom dia a todos. Obrigada, Valéria, por sua contribuição. Abrimos agora para as perguntas. Pedimos a todos que ainda não preencheram a lista de presenças, se encontram no chat, e também tem a proposta para vocês contribuírem. E agora vamos às perguntas. A Renata, ela fala: bom dia, o diálogo com a sociedade civil, o privado, é uma forma eficaz para traçarmos soluções preventivas da assistência social. Aí ela pergunta: qual a diferença entre igualdade e equidade? Igualdade é um patamar de igualdade. Equidade é um princípio que eu acabei de dizer. Ele foi criado para que o magistrado ele tivesse uma lacuna na lei, eu estou tentando explicar da melhor forma possível, porque é muito complexo, onde que o magistrado, o juiz, para que ele não cometa uma injustiça, e ele traz a equidade, o equilíbrio da balança na decisão em que ele vai tomar. Muitas vezes que eu falei aqui, o ato cometido de infração, ele é muito menor do que a pena que aquela pessoa vai sofrer. Então, o juiz diz assim, olha, o ato que ele cometeu, ele é muito pequeno, porque a lei vai dar a ele uma penalidade grande, porque a lei é rígida, a lei, ela é objetiva. Então, o magistrado, os juízes, eles pegam o princípio da equidade e dizem assim, não é justo. Eu costumo dizer, pode ser que eu esteja, vou te dar um exemplo da diferença de igualdade. Uma pessoa, ela dirige embriagada, para ver o princípio da equidade. Ela está com a família embriagada, ela sofre um acidente, falecem seus filhos, mulheres ficam ali. Ele vai responder a pena das leis pela seu ato inconsequente, né? Ele vai ser punido. Aí o juiz diz assim, ele vai ser punido, mas ele já foi muito mais punido pela inconsequência dele, quando ele acorda e diz assim, perdi meus filhos, perdi minha mulher, ele já não tem mais por onde ser punido. Então,
Esse é o princípio da equidade. A que ponto uma pessoa pode pagar se ela já pagou? Diferença de igualdade. Igualdade, eu sou igual a você. Igualdade é dar um tratamento diferenciado para que você se torne igual, tá? Então, o princípio da equidade é isso, é o princípio da balança, é o princípio do equilíbrio na justiça social. Temos uma outra pergunta que fala assim: como aprimorar os debates entre as políticas de assistência social, saúde e previdência? Eu acho que no campo da área municipal, que hoje nós estamos numa conferência municipal, uma pré-conferência, o debate ele é fundamental. Naquela parte em que eu disse que, no terceiro item, da mudança do cenário social, em que a gente sai da situação de autoritarismo, onde que os executivos antigamente diziam, faz do jeito que eu mando, tem que ser do jeito que eu mando, é assim. Quando a gente sai desse campo e volta para os conselhos, o conselho é uma forma de debate. Ele traz a sociedade civil para um debate igualitário entre governo e sociedade civil. Esse debate a nível municipal, e são nessas pré-conferências, e são nessas conferências, é que ações vão ser tiradas para que possam ser levadas para a conferência estadual, né? E depois elas vão ser levadas para a conferência municipal. Agora, se lá em cima, realmente, o diálogo, quando ela pergunta aí, qual que é? Com o assistente social, saúde e previdência, né? A saúde hoje, ela já tem definida como política de assistência social, quando está lá já definido que 15% do orçamento do município é colocado para a saúde. Não interessa de onde que vai sair esse recurso. 25% é para a educação, 15% é para a saúde. Porque teve uma política de saúde que definiu isso a nível social. Então, quando nós falamos de previdência, nós falamos de nível federal. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, buscando ações que consigam chegar a nível federal, junto com a previdência, junto com a assistência social, junto com a saúde e junto com a educação também. Pelo menos definir a nível, né, federal, orçamento para assistência social e orçamento para assistência social do município, né? Hoje, o município de Ponte Nova, até a Juliana me informou, eu não sabia, nós temos dentro do orçamento municipal, 7% do orçamento do município é voltado para assistência social. Foi um grande ganho, porque eu já trabalhei com um orçamento da assistência social há 20 anos atrás, em que nós não tínhamos nem 1% do orçamento do município. Já trabalhamos naquela época, vou dizer assim, 360 mil anos, incluindo folha de pagamento. Ora, não se pode fazer uma política pública se nós não tivermos também definido. Então, esse diálogo entre saúde, entre assistência social e previdência, eles surgem daqui, dessas pré-conferências e das ações que vocês vão tirar aí para poder estar mandando aí na plenária para o Estado e chegando ao governo federal. O Samuel Gonçalves Pinto, ele parabeniza pela explanação, Valéria, e ele pergunta, com a potencialização das desigualdades na pandemia, que tipos de ações podem ser desenvolvidas e se articulam com a sua fala? É Samuel, né? Samuel, bom dia, Samuel, obrigada. É muito complexo essa questão da pandemia, né, Samuel? Eu vejo que a pandemia trouxe para todos nós, não brasileiros, continovenses, mas para o mundo, uma forma muito diferente de trabalhar.
que a pandemia pode ter trazido? Um olhar mais significativo, dando aos jovens, dentro do atendimento, isso dentro da minha visão, no CRAS, oficinas voltadas, buscar a informática para que eles possam estar realmente sendo inserida. Por exemplo, Samuel, eu sou de uma geração de medo de máquina, né? Eu fico vendo essa juventude que aqui se encontra, né? Nós temos aí uma secretária de assistência social extremamente jovem, ela tem aí um mundo de mudanças que vão ser colocadas sobre suas costas, e ela vai ter que ser proativa, né? Mas ela tem uma fórmula definida? Ela não tem. A pandemia não trouxe fórmula definida para ninguém. Não trouxe para os gestores executivos, não trouxe para os secretários de assistência social, não trouxe para a saúde, não trouxe para ninguém. Então, eu acho que são ações voltadas realmente para o mundo da informática. Eu acho que pode criar oportunidades de geração de emprego e renda, tudo isso, até mesmo remotamente falando, né? Porque tudo isso é um cenário novo. Daqui a alguns anos, a gente vai poder, né, se a vida tiver, estudar lá na frente como foi difícil se adequar àquela época, porque a modernidade, ela vai acontecendo à medida em que a pandemia chegou. E com a pandemia, chegaram também, não digo aventura, mas desafios, né? E esse é um desafio para todos os gestores da assistência social e para todos os gestores executivos de todos os municípios. Tem mais? Eu acho que não tem mais pergunta, né? Então, posso despedir? Agradeço, né, primeiramente a Valéria pela participação nesse primeiro dia de pré-conferência e agradeço a todos os participantes que estiveram aqui prestigiando o nosso evento. Lembrando que essa é a primeira live de um ciclo de 5 lives das pré-conferências, que é um momento, além de preparação, de capacitação de todos os representantes da conferência, mas também de troca, contribuições. Gostaria de deixar esse momento final para a Valéria fazer o seu encerramento e desde já agradeço em nome da Secretaria Municipal de Assistência Social e do Conselho Municipal de Assistência Social, Valéria, as suas contribuições. Realmente, como dito por alguns participantes, foram extremamente importantes para trazer, né, um pouco de clareza para a gente sobre esse tema. Quem agradece sou eu, Juliana, né? Tenho o privilégio de estar aqui participando, parabenizar aí o Conselho Municipal de Assistência Social, sempre fui participativo, sempre esteve presente, e o privilégio foi meu. Eu tentei trazer da melhor forma possível uma linguagem mais simples, né? Menos complicada, porque realmente é um tema muito, como é que eu posso dizer para você, complexo, mas eu que agradeço a participação, né? Estou à disposição, o que precisarem. Um abraço a toda a equipe da assistência social, a todos dos programas, do CRAS, do CREA, do Serviço de Convivência, a todos da Casa Lar, da Casa Abrigo, né, do Asilo, e que possam realmente estar aí participando com você nesse grande debate e para tirar realmente propostas que visam realmente e, de fato, concretizar aí uma nova busca, uma nova política na gestão da assistência social. Agradecemos a todos e contamos com a participação de todos vocês amanhã, no mesmo horário, aqui no canal da Prefeitura de Ponte Nova. Bom dia a todos.